Olá, o Câmara Livre de hoje está recebendo a Ieda Maria, do Conselho Tutelar da cidade de Bauru. A Ieda vai nos informar e também passar algumas informações para a nossa comunidade. Ieda, muito obrigado pela sua visita e também pela sua entrevista. Eu que agradeço. Qual a importância do Conselho Tutelar hoje na cidade de Bauru? A importância é que é um órgão que já se tornou comum dentro das famílias, né? Nós podemos dizer assim, porque muitas famílias recorrem ao Conselho Tutelar para ajudar na administração dos conflitos com os seus filhos, crianças e adolescentes. E o Conselho Tutelar cada vez mais tem alcançado uma projeção em relação a escolas, à saúde, ao bem-estar desses jovens, desses adolescentes, que é o que a gente quer para um futuro melhor na cidade. Então o Conselho está aí para aconselhar pais e responsáveis para que a gente tenha um futuro dessas crianças e adolescentes muito melhor. Com o passar do tempo, o Conselho Tutelar também está mais fluente na família, porque a própria família está perdendo o controle da situação hoje dentro da própria casa, né? E é onde entra o Conselho nessa parte? O que nós percebemos é que a gente está vivendo a sociedade do ter, né? O momento agora é ter. Eu tenho um notebook, eu tenho um iPhone, eu tenho um tênis de marca, eu tenho a melhor roupa, eu tenho dinheiro para ir para uma balada, mas eu não tenho um momento para conversar com meu pai e minha mãe sobre o que está acontecendo comigo. Então, os pais, eles têm se preocupado muito em trabalhar, e muitas vezes em mais de um emprego, para que os filhos tenham tudo que o conforto pode comprar, que seria as roupas, os tênis, as festas, porém eles não conversam com esses filhos se eles estão passando por alguma dificuldade. E muitas vezes, quando a gente é chamado numa escola ou para dar uma palestra, a gente descobre que o aluno, o filho, né, que aquele pai leva na porta da escola, ele nem fica ali. Ele já está envolvido muitas vezes até com drogas, com álcool. E o pai e a mãe dá de tudo. Então, quando nos procura, é muito comum colocar assim: mas eu dou de tudo para essa pessoa, né, para o meu filho. Só que a gente pergunta: e você, quanto tempo que você se doa para ouvir? O diálogo é uma coisa que a gente percebe que está faltando. E, querendo ou não, isso desde que o mundo é mundo, a família é o pilar de sustentação do indivíduo. Isso precisa ser fortalecido, esse vínculo familiar. Ieda, o mundo virtual está dominando então a família, né? Está dominando a família, né? A gente vê assim, pais e mães que deixam recado para os filhos no WhatsApp, né? Do Instagram, fala com o filho pelo Facebook, deixa um bilhetinho na geladeira, porque ele sai cedo e ele só volta à noite, então ele sai, o filho está dormindo, quando ele chega o filho está dormindo e só se fala durante o dia. Não sabe nem o que está acontecendo. Não né? sabe, e às vezes quando vai descobrir alguma coisa, já é tarde demais. Já é tarde, né? Então, muitas vezes, infelizmente, né, em algumas surpresas desagradáveis, a gente acaba às vezes solicitando a presença de um pai e de uma mãe numa delegacia de polícia ou num pronto-socorro. E é uma surpresa, assim, muito ruim, porque a hora que eles chegam lá, ele fala: mas meu filho, o que aconteceu hoje? E não é hoje, as coisas já vinham acontecendo, né? Dentro da própria casa, e o pai e a mãe, não digo por irresponsabilidade, mas por esse mundo mesmo do ter, aquela correria do dia a dia acaba se afastando. Ele tá bem, tá bonito, tá bem arrumado, mas e com quem ele anda? Onde ele conseguiu aquela camisa diferente? Eu acho que isso é importante resgatar. Os pais, os responsáveis, estar mais próximos da família. Então os pais, consequentemente, vêm perdendo a autoridade, né? Autoridade. Autoridade familiar, né? Autoridade familiar. Por conta dessas concessões, né, que são feitas. Eu vou falar com ele, eu não quero que vá numa festa, ou eu não quero que chegue tarde, eu vou impor horário. Os limites se perderam, né, ao longo do tempo. O respeito também. E o respeito também. Então, hoje, você vê, é uma coisa assim que, alguns anos atrás, nunca se ouviu dizer de um adolescente que enfrentou um pai que brigou, e eu digo isso como lesão corporal mesmo. Não, chegou até a matar o pai e a mãe, né, por vários outros motivos. Isso, né? Sempre era aquela coisa assim, muitas vezes os pais falavam com os filhos através do olhar. E hoje mesmo, com uma série de palavras, muitas vezes eles não conseguem se fazer respeitados. E aí é onde muitos pais falam assim: bom, então eu desisto de você. A partir do momento que se desiste de alguém, você não pode projetar para essa pessoa nenhum ganho futuro. Ieda, a gente acabou de falar sobre a autoridade familiar. E as baladas? Antigamente a gente saía às 8 para chegar à meia-noite. Hoje eles saem à meia-noite para chegar às 5 da manhã. Qual é o trabalho que o Conselho Tutelar desenvolve, principalmente dentro
das boates, de eventos? Como que é o trabalho do Conselho dentro desse ambiente? O Conselho, né, como um órgão também fiscalizador, nós visitamos as casas noturnas, as baladas, festas, porque hoje em dia não é só casa noturna, né? Os adolescentes, eles fazem muitas festas raves, festas afastadas, justamente para que não tenha longe dos pais, longe dos olhos de todo mundo ali, né? Então, nós somos acionados, geralmente, né, é o fórum mesmo, o próprio juiz da Vara da Infância e da Juventude, doutor Ubirajara Maitinger, que nos convoca para que a gente vai. A gente vai em equipes, né, nós montamos equipes, e vai sempre com o apoio da polícia. Por quê? Porque é importante. Muitas vezes nessas ações são encontradas, além de drogas, são encontradas armas também. Então, nós não somos um órgão punitivo, né, não é nosso procedimento. E nem coibir também, porque os jovens colocam assim, nós temos o direito de ir e vir, sim, desde que seja com segurança. Então, a partir do momento que eles se colocam em risco, é nosso dever também estar próximo para orientar, olha, isso pode, isso não pode. Uma das coisas que a gente percebe aqui em Bauru é que nessas boates, nesses locais onde eles vão, o consumo de álcool é muito grande. Principalmente nessas festas onde existe assim, entrada open bar, né? Então eles bebem, geralmente vão para uma festa, muitos não estão acostumados com a bebida e depois da bebida não percebem que já estão usando algum tipo de droga, às vezes ainda de uma forma inocente, mas isso acaba desencadeando atitudes, né, que venham no futuro próximo aí até colocá-lo numa marginalidade. Então o conselho vai com o apoio da polícia, geralmente nós temos um mandado para isso, né? Solicitamos a presença dos responsáveis da casa, da casa noturna, da onde está sendo a festa, para que a gente possa orientar. Chama-se os adolescentes e pede documento para a gente verificar. Em alguns casos é preciso que eles vão embora. Ou se a gente chama os pais para que venham buscá-los. Estamos conversando com Ieda Maria, do Conselho Tutelar da cidade de Bauru. Ieda, o Conselho Tutelar, ele tem o poder de tirar a criança ou tomar qualquer tipo de outra atitude para com a família, sabendo que está sendo maltratada? Sim, sim. Quais são os procedimentos? Dentro das atribuições do Conselho Tutelar, nós trabalhamos, os conselheiros trabalham em cima do artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA é a nossa Bíblia, nosso livro de cabeceira. E lá pressupõe isso, em qualquer ação em que uma criança ou adolescente esteja com seus direitos, né, violados, a intervenção do Conselho ela é de imediato. E nós temos autoridade para isso. Então, muitas vezes, a gente, no caso de uma denúncia, nós vamos visitar a família, existe uma criança, um adolescente em cárcere privado, enfim, ou sob maus tratos, ou vítima de abuso, seja físico, sexual, enfim. Nós mesmos solicitamos isso ao juiz da Vara da Infância e da Juventude, que nos dá um mandado e nós vamos com apoio, muitas vezes, da polícia, por medidas mais de cautela e segurança, e retiramos a criança de lá para o encaminhamento, provavelmente, para um abrigo, que é uma unidade de acolhimento institucional. Tá certo. E tem muitos jovens que saem de casa sem documentação, sem nada. Quais são as informações que o próprio Conselho passa para esses jovens? Hoje em dia, assim, eles se preocupam muito em não esquecer o celular, né? Mas não se lembram do RG. E o RG ainda é o principal documento de identificação. Então, nós sempre orientamos isso, os pais, que cobrem dos adolescentes, se ele for perder, ele acha que vai perder o documento, que ele leve uma cópia Xerox, mas que ele leve algum documento de identificação. Porque muitas vezes ele vai para uma festa, todos nós corremos riscos. Ele pode passar mal, de ter um mal súbito, ou mesmo ingerir alguma substância, ou apanhar, ou entrar numa briga, ou ser atropelado. E às vezes a gente é chamado no pronto-socorro. Já passaram por isso? Muitas vezes. Com adolescentes aí de 12 anos, com crianças de 10, que estão ali com outra criança, com outro adolescente. Ele não sabe dizer onde ele mora, ele não tem um telefone, ele não tem um documento. E no caso de uma intervenção, de uma medicação, até a gente localizar um responsável, é um perigo que a gente tem. Então, dá para se evitar isso. Tá certo. Caso a nossa comunidade queira ter mais informações do Conselho, quais são os contatos, Ieda? Bom, nós atendemos fisicamente no prédio da SEBRES, né, que fica na Avenida Alfredo Maia, quadra 1 sem número, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. E todos os atendimentos são feitos sigilosamente, num local específico, a pessoa em momento algum vai ser exposta dentro das suas necessidades. Os telefones de contato do Conselho são 3227-3339, 3227-3499. E todos os dias, porque o Conselho trabalha em plantão de 24 horas, né? Nós somos considerados um serviço de emergência. Então, a partir das 18, todos os dias, sábado, domingo e feriado, nós temos o telefone de plantão 98804-5530. E todos esses telefones, é importante dizer, eles atendem ligações a cobrar.
Tá certo. O conselho é dividido em duas partes, né? Sim, são 2 conselhos tutelares, da região 1 e a região 2 são divididas pela área de atuação do CRAS. E hoje os componentes suprem a necessidade de Bauru? Olha, já faltaria o 3º conselho, porque nós somos em 10, né? São 5 conselheiros de cada, um presidente mais 4 conselheiros de cada conselho. E precisaria já ter mais um, porque Bauru pode parecer que não, mas já é uma cidade cuja abrangência aí deixa a gente, muitas vezes, você tem que estar numa ação e ao mesmo tempo está sendo chamado para uma outra. Então, as emergências sempre têm prioridade. E aí a gente chama conselheiros de outra equipe para suprir, de modo que ninguém fique sem atendimento. E o conselho ele fica no prédio da SEBS. Qual que é a importância, qual a influência da prefeitura ou da SEBS junto com o conselho? Na verdade, é uma parceria. Para a gente ali é um local bastante estratégico, porque a Secretaria do Bem-Estar Social, ela aglutina junto com ela, tem os CRAS, ali nós temos representantes do CRAS, representantes do CREAS, que é o Centro de Referência e Assistência Especializada. E nós estamos fazendo um atendimento, a gente já tem psicólogo da rede, a gente tem assistente social ali e dá para fazer todos os encaminhamentos, porque muitas vezes a pessoa vem para uma orientação, mas ela não tem escola, a criança está fora da escola, não tem creche, então dali nós fazemos todos os encaminhamentos e as áreas já estão próximas. Então, para a gente é um ambiente estrategicamente moldado para que a gente possa dar o melhor atendimento à população. Tá certo, Ieda, quero agradecer muito a sua entrevista, eu que agradeço as informações e aguardamos a próxima aí para a gente estar sempre orientando a nossa comunidade. E nós estamos sempre à disposição. Acabamos de conversar com a Ieda Maria do Conselho Tutelar da cidade de Bauru. O Câmara Livre vai ficando por aqui. Espero você no próximo encontro.